Bom dia, Cleus. Bom, vou fazer uma oração e em seguida a gente entra no nosso texto que será no Efésios capítulo 6. A gente está finalizando aqui as meditações que a gente tem feito devocionais no livro de Efésios. Então, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Vamos orar primeiramente. Senhor nosso Deus e Pai, te bendizemos essa manhã, Deus, gratos por mais um dia, gratos pelo sopro de vida que o Senhor nos dá e gratos, Deus, pela oportunidade que temos única de conhecermos mais o Teu Filho Jesus Cristo, da obra que Ele tem feito, que Ele fez em nosso lugar na cruz, e também a obra que o Senhor tem feito por meio do Espírito a cada dia em nossas vidas, Pai, nos transformando e nos conformando à imagem de Cristo. Nessa manhã, Deus, clamamos que o Senhor abra nossos olhos para compreender as maravilhas da Tua lei, Pai. Possamos ter olhos espirituais para enxergar, Deus, o quanto o Evangelho do Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, os seus benefícios, o poder ilimitado do nosso Deus, a fim de tomarmos toda a armadura de Deus e permanecermos inabaláveis, Pai. E a fim de que possamos permanecer firmes até o fim, até o último dia, o dia em que estaremos diante do Senhor. É isso que nós oramos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Então vamos lá para o nosso devocional, como eu falei, Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. E é um trecho bem conhecido. E o título do devocional é Permaneça Firme na Luta. Permaneça firme na luta. Tirando até um pouco daquilo que Paulo está falando aqui no trecho, né, que ele fala, sede fortalecidos no Senhor. Então, e ele também fala, né, poder, no versículo 11, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, traz a ideia justamente desse título que eu coloquei aqui, né, permaneça firme na luta. Então, esse trecho, né, de 10 a 20, ele traz para nós um clímax glorioso da carta aos Efésios, né? Paulo aqui conclui aquilo que ele vem expondo para nós, desde o capítulo 1, e ele justamente conclui a carta dele com esse trecho, né? Eu vou ler e em seguida a gente vai observando o que Paulo está explicando para nós aqui. Então vou ler o texto primeiro. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim a nossa luta. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a coraça da verdade, cingindo-vos com a verdade e vestido-vos da coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E então, várias coisas Paulo faz nesse trecho, né? Uma das coisas que ele faz é que ele localiza para nós os suprimentos ilimitados que nós temos em Deus, né? Outra coisa que ele diz é que ele analisa as ameaças que nós temos, as forças inimigas, né?
que estão tentando nos dividir e conquistar. Ele também esclarece a nossa resposta, como nós devemos responder a essas forças inimigas, que é justamente permanecer firme. Ele nos treina para usar essa armadura de proteção, né, que Deus nos dá. Então explica sua estratégia para a vitória, né, ou seja, orando pela missão mundial. E então Paulo aqui ele começa falando justamente no versículo 11 dessas ciladas do diabo, né, revestível de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para muitos cristãos hoje, né, até influenciados pela cultura intelectual e anti-milagres, enfim, algumas dessa questão, né, de ciladas do diabo parece até algo suspeito, né? Eu me lembro quando me converti um ano depois, assim, eu ainda não entendia muito dessas coisas, né? E eu lembro que interagindo com uma pessoa que era de uma linha mais pentecostal, que tinha mais interação justamente com esse tipo de linguagem, né? E conceitos. Eu lembro que essa pessoa falou para mim de expulsão de demônios e tal, e eu fiquei meio assim, com o pé atrás, pensando se isso era realmente possível, né? Se existia esse negócio de demônios e tudo. E claramente, a Bíblia afirma isso, né? Claramente a gente vê aqui, a gente pode inferir da Bíblia 3 princípios, pelo menos, fundamentais sobre essa ciladas do diabo, o que o diabo está fazendo, né? Então, a primeira delas é que Satanás é um inimigo real. A Bíblia afirma isso, né? E cruel, de Deus e de seu povo, né? Então, alguns de nós, por essa influência aí, anti-milagres e naturalista do mundo, né? Pode pensar que isso não é real, mas a palavra de Deus afirma isso, né? Então, a Bíblia diz que Satanás é real, um anjo rebelde, né? Que foi lançado do céu, e que engana o mundo inteiro e é o pai da mentira, né? A gente vê vários textos afirmando isso, Apocalipse 12:12, João 8:44. Então, essa é a primeira delas, o primeiro conceito bíblico que a gente pode inferir sobre a ação, né, do diabo, né? A segunda delas é Satanás nos tenta a duvidar da palavra de Deus. Acho que essa é uma que fica bem claro lá em Gênesis capítulo 3, em que Satanás, ali representado pela serpente, ele questiona Eva sobre o que Deus realmente disse, né? Deus realmente disse isso, né? Então ele tenta sempre duvidar, nos colocar em dúvida da palavra de Deus, buscando que nossa mente fique confusa, né? E justamente questionar a palavra de Deus. Então essa é uma outra, algo que a Bíblia também afirma sobre o diabo, e a última delas, tem outras também, né? Mas a última delas que eu queria enfatizar com os irmãos nessa manhã é que Efésios, a carta aos Efésios, está ensinando que a conquista de Satanás por Cristo é exibida em sua igreja, né? A gente tem visto isso, né? Que o poder do Evangelho, aquilo que Cristo fez na cruz, o Colossenses até diz, né, que ele despojou, né, os poderes das trevas, né? Ele mostrou justamente, colocou eles em vergonha, né? E o que Paulo está falando aqui em Efésios 6 é o clímax daquilo que ele já tem dito de significativo na carta, que é justamente que a igreja, né, na igreja, Cristo triunfou sobre as esferas celestiais, né? Então, isso mostra justamente o que? A nossa responsabilidade, então, já que nós estamos em Cristo, de viver em unidade sobre Cristo, né? Para essa missão mundial, como a gente vai ver no final, que Paulo ele está orando, né? Mandando essa carta para eles de uma prisão, né? E pedindo justamente para que eles orassem por ele, né? Então isso traz justamente a nossa responsabilidade de viver em unidade sobre Cristo para essa missão mundial. Então, em seguida, a gente vê justamente com quem nós lutamos, né? O versículo 12 enfatiza isso. Então, primeiro ele explica um pouco sobre essas ciladas do diabo, em seguida ele diz contra quem nós lutamos, né? O versículo 12, porque a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então a nossa luta não é contra pessoas, né? Não é contra
carne e sangue, né? Por mais que, por vezes, essa oposição de Satanás, ela seja vista na igreja por meio de pessoas, por meio de enganadores, por meio de falsos mestres, né? Essa oposição, por trás dela, tem uma atividade espiritual ali, uma influência de pessoas que estão escravizadas por Satanás, né? E que as forças espirituais do mal, que na verdade são os nossos inimigos aí naquele contexto, porque o objetivo dela é justamente fazer com que a igreja se separe, né? Que a gente tenha divisão na igreja, que tenha disputa na igreja e de forma última que as pessoas não creiam no Evangelho, porque é justamente o Evangelho, como a gente tem visto desde do início, né? Nos capítulos 1 e 2, que é essa vitrine, né? A igreja, por meio do Evangelho, tem sido essa vitrine em qual, nos reinos celestiais, Cristo ele domina, né? E ele triunfa. Então, eles não querem, as forças espirituais do mal não querem que isso, que as pessoas vejam isso, né? E recebam o Evangelho. E experimentem justamente isso que nós experimentamos. Então, Paulo aqui nos equipara a essa luta baseando-se no ensino do profeta Isaías. Então, o profeta Isaías falou muitas vezes sobre Deus ser esse guerreiro do Senhor dos Exércitos, né? Que em Cristo venceu Satanás com a armadura de sua fé, a armadura da fé no Evangelho. Ou seja, Paulo aqui vai começar a descrever para nós aquilo que o profeta Isaías afirmou no passado, que apontava para Jesus e que Jesus cumpriu. Então Paulo começa localizando a fonte da força que nós precisamos primeiro. Então ele diz no versículo 10, né? Sede fortalecidos, né? Então, que no grande poder de Deus. Então o poder da ressurreição, a gente viu isso já em Efésios, o poder da ressurreição está disponível para nós por seu Espírito em nosso interior. E é isso que, por exemplo, ele diz lá no capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então não existe nenhuma situação em nossas vidas que está além do poder de Deus para nos manter firmes no Evangelho e juntos na missão, né, sob Cristo. Então as palavras de Paulo ecoam essa ordem, até aquela ordem que Deus deu para Josué, de liderar Israel e ocupar Canaã para o Senhor, né? Ele diz lá, ser forte e corajoso, em Josué capítulo 1. Então a coragem de Josué, a gente poderia dizer também, né? Até prefigura a coragem de Jesus Cristo, que literalmente o nome de Jesus também significa Josué, né? E está levando a tomar posse do mundo para Cristo com o Evangelho, né? Então a força corajosa de Cristo que preservou sua fé no Evangelho até a morte, fortalecendo nossa fé quando meditamos nele nas Escrituras e pedimos-lhes força na oração. Então, dessa forma, nossa fé no Evangelho, né, será fortalecida pela fé de Jesus no Evangelho, que agora Paulo começa a comparar essa armadura de Deus. Então, essa armadura, como a gente vai ver em seguida, ela não é simplesmente algo que a gente faz, ela é aquilo que nós já cremos, e o fato de nós colocarmos essa armadura é basicamente o fato de nós perseverarmos na verdade, é o fato de nós continuarmos crendo na verdade e dependendo do Evangelho e crendo no Senhor Jesus. Então a gente vai ver isso em seguida. Então outra maneira de dizer sobre essa armadura é justamente o que Paulo diz no capítulo 4, versículo 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E então, no versículo seguinte, ele nos diz que nós devemos permanecer firme, né? Versículos 13 e 14. Diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, Paulo aqui ele repete a necessidade de termos feito os preparativos para a batalha, revestindo-os de toda a armadura de Deus, a fim de permanecer firmes contra os ataques malignos à vossa fé. Então o dia mau vier, né, se refere aqui justamente aos últimos dias antes da vinda de Jesus, né, porque é nessa ocasião especialmente em que
as forças espirituais do mal vão estar atacando particularmente a nossa fé no Evangelho que justamente traz essa unidade da igreja, né? Então o campo de batalha espiritual será a vida cotidiana, a nossa vida normal, né? Então o diabo tentará despertar dúvidas em nossas mentes e divisões em nossas igrejas, minando a nossa confiança no ministério do Evangelho que nos une. Então a nossa meta, nosso objetivo aqui é permanecer firme, é sobreviver, manter nossa posição, permanecer firme nas convicções do Evangelho. E isso faz todo sentido olhando para o contexto geral daquilo que Paulo tem dito na carta aos Efésios, né? Então a vitória espiritual não é ser libertado do sofrimento, mas manter fé no Evangelho apesar do sofrimento. Nós também podemos permanecer firmes na fé se usarmos a armadura que recebemos de Deus, né? Então aqui Paulo vai começar a falar da armadura, dos versículos 14, que eu já li um pouquinho, do 14 a 17. E uma coisa que salta aos olhos quando eu estava estudando recentemente essa passagem, né, é que quando Paulo ele descreve para nós a armadura de Deus, a gente percebe que verdade, né, a gente vê cingidos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calçai as pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Todos eles são termos, né? Verdade, justiça, paz, fé, salvação, palavra de Deus, que estão ligados com o Senhor Jesus Cristo, né? Não são necessariamente que ações virtuosas que nós devemos começar a fazer. Paulo não está aqui nos exortando a ser bons. Em vez disso, são maneiras de descrever o impacto do Evangelho em nossas vidas. A armadura completa de Deus, como a gente viu lá, essa ideia dessa armadura que foi descrita lá por Isaías, essa armadura completa de Deus é a própria armadura que Jesus usou na batalha contra Satanás, né? É simplesmente a fé no Evangelho que o diabo deseja que nós abandonemos. Então, nossa proteção contra Satanás é justamente estarmos convencidos de que ele foi derrotado pela morte de Jesus, né? Se quisermos ser protegidos dos ataques do diabo, nós devemos, que justamente está tentando fazendo que nós abandonemos nossa fé, nós devemos simplesmente continuar usando nossa armadura que Jesus já nos vestiu, né? Que é a fé no Evangelho. Então ele vai começar a falar, descrever cada uma dessas partes da armadura, e é bem significativo isso, né, irmãos? Porque se Paulo, nos capítulos 1, 2 e 3, ele descreveu o poder do Evangelho como algo até quase cósmico, né, mostrando nas regiões celestiais que Cristo está triunfando, mostrando que a multiforme sabedoria de Deus está sendo vista nas regiões celestiais em Cristo, na igreja, né, por meio do Evangelho. Então, são coisas assim incríveis que o Evangelho conquistou, que Cristo conquistou por nós. E não faria sentido Paulo concluir a carta dele dizendo: olha, depois de todas as realidades incríveis que o Evangelho conquistou, agora vai e faz isso para poder permanecer firme. Não faria sentido. Faz sentido esses itens da armadura de Deus estarem descrevendo aspectos do Evangelho, aspectos do nosso Salvador Jesus Cristo, que nós já vestimos e devemos perseverar e permanecer firmes neles. Faz muito mais sentido com o contexto geral da carta e com aquilo que Paulo já disse que o Evangelho conquistou. Então ele começa descrevendo aqui as partes então dessa armadura. No versículo 14 ele começa dizendo primeiro: cingindo-vos com a verdade, né? E vestidos da couraça da justiça. Então Isaías, né, o profeta Isaías, ele prometeu um Salvador que viria, a quem a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. É uma promessa que Isaías tinha dado, né? Uma profecia. Então esse Salvador, pelo qual Isaías falou lá, é Jesus Cristo, que era justo e fiel. Nós agora estamos, pela fé em Jesus, estamos usando esse cinto da verdade quando, como um soldado romano usava esse cinto também, né? Nós continuamos confiando na verdade do Evangelho de que Jesus viveu em retidão e fidelidade para a nossa salvação. É algo que enche nosso coração de consolo e poder para perseverar.
e nos mantermos firmes, né? Saber justamente que nós temos um Salvador, em que esse cinto, né, algo ali que dava estabilidade, algo fundamental para um soldado, aquele que lutou a batalha no nosso lugar, algo que era estrutural desse cinto que ele usava, né, algo que era essencial ali, era justamente a verdade, né, e a fidelidade. E então isso nos encoraja a permanecer firme. A segundo item, né, que Paulo fala aqui, é a couraça da justiça. Versículo 14, né? Isaías prometeu um Salvador que vestiria a justiça como sua couraça. Isso está lá em Isaías 59, 17. Então, este é Jesus que viveu uma vida perfeita de justiça por nós. E estamos usando essa couraça de justiça quando continuamos confiando em Jesus, no Evangelho, de que a justiça de Jesus é o que nos qualifica para o céu e nos protege da condenação de Deus sob a lei de Deus, né? Então, aqui falando sobre. Primeiro falou da verdade, justiça, e agora falando da justiça também. Em seguida, Paulo fala desses pés com a preparação do evangelho da paz, né? Que é no versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, Isaías também havia prometido, né? Esse já é um texto mais conhecido, em Isaías 52, 7. Quão bonitos são nos montes os pés dos que anunciam boas novas, né? Então, isso fala justamente do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o mais belo evangelista, né? E a gente vê justamente em Efésios isso, né? Efésios capítulo 2, 17 diz, né? E vindo, evangelizou a paz ao que estava longe e paz também aos que estavam perto. Ou seja, Cristo, ele anunciando paz tanto para judeus e gentios. Então, estamos usando suas sandálias da paz quando, como tropas preparadas para a batalha, confiamos tanto na paz que Jesus garantiu para nós na cruz, quanto estamos prontos também para proclamar essa paz para outros, né? Então, a gente calça essas sandálias quando estamos confiantes que Jesus, na cruz, ele fez paz com Deus e uns com os outros, e também quando estamos dispostos a proclamar o Evangelho e compartilhar o Evangelho com outros, tá? A próxima parte da armadura que ele descreve é o escudo da fé, né? Que ele diz no versículo 16: embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Provérbios 35, né, promete: Deus é um escudo para os que nele confiam. E pela fé Jesus se refugiou em seu Pai, né? Estamos pegando esse escudo da fé quando, como soldados romanos, protegidos por escudo de flechas, né, para nos proteger dessas flechas flamejantes, estamos confiando no Evangelho de Jesus para nos proteger das mentiras de Satanás. Então, é justamente crendo, uma vez após outra, tentação após tentação, confiando naquilo que Jesus fez por nós, e nesses aspectos, né, justamente, e principalmente tendo fé, né, naquilo que Ele fez por nós, confiando. A gente vai estar se protegendo dessas as dúvidas, tentações que porventura temos, e permaneceremos firmes contra Satanás, né? Esse aspecto, especialmente aqui do escudo da fé, me faz lembrar justamente daquela cântico, né, que eu gosto bastante do Martinho Lutero, Castelo Forte, né? E é muito significativo porque ele fala justamente, né? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Ou seja, e ele fala, descreve um pouco depois como Satanás está perseguindo, né? E o ponto principal é sempre, né? Que Deus, o próprio Deus, é essa espada e bom escudo, né? E com o seu poder está defendendo os seus. Ou seja, por meio daquilo que Cristo fez em nosso lugar, Deus está nos protegendo. E a gente precisa permanecer firmes nisso, né? Ter fé nisso a cada dia. Em seguida a gente vê Paulo falando do capacete da salvação, versículo 17. Isaías prometeu um Salvador que usaria o capacete da salvação na cabeça. Ele vestiu as vestes da vingança e envolveu-se em o zelo como um manto. Isso está lá em Isaías 59, 17. Jesus é esse Salvador. E como tropas protegidas por capacetes de bronze, estamos levando o capacete da salvação quando confiamos
que Jesus é nosso Salvador e também juiz. E por último, ele diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Isaías prometeu a um servo que diria: o Senhor fez a minha boca como espada afiada, né? Aquela espada que sai que foi prometido, que diz que sairia da boca do Messias, né? Em Isaías 49:2. Jesus é esse servo que empunhava a espada do Espírito, a palavra de Deus, que é a única arma ofensiva necessária. Já parou para pensar que Jesus Cristo, quando ele estava na cruz, né? Quando ele diz, né, Deus meu, por que me desamparaste? Não só ele estava realmente afirmando aquelas palavras saindo da boca dele, que ele realmente estava sofrendo, né? Mas ele estava citando um salmo, né? Era um salmo, Salmo 22, ou seja, ele estava adorando naquele momento em que ele estava na cruz, sofrendo. Ou seja, se tinha alguém que empunhava a espada do Espírito, a palavra de Deus, era o nosso Salvador Jesus Cristo. E o Tim Keller ele costuma dizer, né, que os salmos são as canções de Jesus, que ele cantava os salmos, possivelmente sabia todos os salmos de cor. Então ele realmente conhecia a palavra de Deus. E essa é a única arma ofensiva necessária, essa é a única arma que nós devemos usar, né? E a gente vê que Jesus usou essa arma contra Satanás no deserto e na cruz também, né? Mateus 4, 1-11. E nós, agora falando, aplicando para nós, né? Nós como soldados romanos, empunhando essas espadas, né, de cabo curto, que é o que Paulo se refere aqui, falando do soldado romano, quando confiamos na palavra que garante a nossa salvação. E então é isso que vai fazer com que nós permanecemos firmes, né? Que a gente fique protegido, e é justamente não apenas conhecer a palavra do Evangelho intelectualmente, mas proclamar a mensagem do Evangelho em resposta às tentações, dúvidas e divisões que Satanás lança sobre os nossos corações. Então, tendo identificado a nossa força em Deus, Paulo então começa a explicar para nós, né, como que nós podemos colocar essa armadura então, né? Permanecer com essa armadura, né? Como que a gente pode então fazer com que essa armadura seja eficiente para que nós permanecemos firmes, né? Que é que ele caminha em seguida para dizer orando no Espírito, esse tema da oração. E esse tema da oração ligado também com missões mundiais, né? Essa estratégia de orar por missões mundiais. Paulo diz isso no versículo 18, ore no Espírito. E é significativo aqui a quantidade de vezes que ele usa a palavra todos, né? No versículo 18, acompanhe comigo. Com toda a oração e súplica, primeiro, né? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, ele usa todos aqui, 4 vezes, né? Isso ocorre porque nós precisamos orar constantemente em nosso uso da armadura de Deus, em nossa luta espiritual contra o mal. Se nós orarmos, estaremos seguros. Se não orarmos, seremos atormentados por dúvidas e divisões, né? Então, a oração ela é essencial, né, no processo de permanecer firmes com essa armadura de Deus. Não precisamos de uma estratégia de batalha complicada, né? Não precisamos aí. A gente precisa simplesmente de oração, de orar nos momentos de tentação, nos momentos de que não estamos tendo tentação, e também orar por um conteúdo específico, que é justamente missões, que é justamente a proclamação do Evangelho. E é isso que Paulo está nos instruindo aqui, né? E não só orar por proclamação do Evangelho, mas sermos corajosos em nossa evangelização, né? Ele diz aqui no versículos 19 e 20, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Portanto, ore, né? Essa é a nossa função hoje, orarmos pelos nossos irmãos e irmãs que estão, muitos deles até perseverando aí em nações islâmicas, né? Regimes totalitários sendo perseguidos,
nós devemos orar por essas igrejas para que possam proclamar a verdade e esse mistério do Evangelho sem medo, né? E para quando forem perseguidos, não sejam vítimas desonradas, né? Mas como Paulo, como esse embaixador em cadeias, né? Represente dignamente, né, o nosso rei. Então, concluindo aqui essa passagem que a gente viu hoje, Satanás deseja impedir que as pessoas sejam reunidas na igreja de Cristo, né? E por que ele quer que essas pessoas não se reúnam na igreja? Porque é na igreja, nas regiões celestiais, que a sua derrota na cruz é vista. Então ele quer evitar com que isso aconteça. Paulo nos diz para permanecermos firmes no Evangelho e orarmos por missões mundiais, né? Portanto, guerra espiritual significa vestir toda a armadura de Deus usada por Cristo, que é a fé no Evangelho, sendo expressa em oração por evangelismo. Vou repetir essa última frase aqui. Então, a guerra espiritual significa vestir toda a armadura de Deus usada por Cristo, que é a fé no Evangelho, sendo expressa em oração por evangelismo. Então, é um final glorioso aqui para essa carta tão poderosa, né? Com conceitos tão importantes para nós e muito prático também, né? Nós devemos permanecer firmes, né? Usando essa armadura, confiando naquilo que Jesus fez por nós, e orando em todo o tempo por missões, para que nós possamos permanecer firmes, né? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, Deus, pela Tua Palavra. Te louvamos, Pai, pelo Evangelho, pelo aquilo que Cristo fez, Deus, em nosso lugar na cruz. Te bendizemos, Deus, porque quando nós estamos longe, Pai, o Senhor, por meio de Cristo, nos trouxe para perto, evangelizou paz e por meio de Cristo Jesus, Deus nos perdoou dos nossos pecados e nos equipou, Deus, dessa armadura a fim de que nós permanecemos firmes na luta contra os poderes do mal. O que nós clamamos, Deus, nessa manhã é que o Senhor nos dê coragem, Pai. Coragem para permanecermos firmes, coragem para proclamarmos o Evangelho, Deus. E é justamente ao proclamarmos o Evangelho que a outras pessoas e também nas nossas tentações e dificuldades que teremos a força necessária, Deus, que o Senhor nos dará a força necessária para perseverarmos contra as forças do mal, a fim, Deus, de aguardarmos o dia final em que estaremos diante do Senhor, Deus, em o dia em que não haverá mais tentação, não haverá mais sofrimento, nem dor, e poderemos estar diante do Senhor para sempre, Deus, e nos regozijarmos daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós um dia. É isso que nós oramos, Deus, pedindo e clamando no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Enquanto eu estava falando aqui, mais pessoas comentaram, né? Bom dia, Pastor Sacha. Bom dia, Anália. Bom dia, Adriana e Jordana. Bom dia, Moisés. Bom dia, de Lourdes. Essa é uma passagem muito conteúdo, né? Bem rica, então eu acho que eu corri um pouquinho, mas acho que deu para vocês pegarem a maior parte. Um abraço, Carlos. Pode deixar que eu mando lembranças para Giovana aqui. Então, como eu falei, começando um semestre novo aqui no seminário,
Agora começando a estudar exegese mesmo, né, do grego e hebraico. Teologia, a gente vai ter escatologia, que é algo bem legal também. E empolgante. E também, nesse semestre, estou tendo aulas avançadas de aconselhamento bíblico. Lendo bastante sobre aconselhamento bíblico e sendo bem interessante. Amém. Bom, Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana e permanecendo firme, como a gente viu hoje, usando a armadura do Evangelho, a armadura do Senhor Jesus Cristo, permanecendo firme contra as ciladas do inimigo, né? E orando, em todo o tempo, perseverando. Tá bom? Então, Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana e graça e paz.